Olá pessoal, estou aqui num lugar lindo, maravilhoso, no jardim da casa da minha amiga. Esse fim de semana tivemos um momento muito especial, hoje aqui na segunda-feira, passando para deixar mais um vídeo para vocês. Foi uma semana de busca espiritual. Aprendi muito, muito gratidão, amiga. por estar Prazer aqui. ter você aqui, minha querida. E ter aprendido tanta coisa com você nesse fim de semana, ter renovado a fé, renovado as esperanças. E assim eu falo para você também. Quando você estiver necessitado de alguma coisa, vai atrás. Tenha coragem de praticar a tua fé. Tenha coragem de sair de cena. Tenha coragem de buscar a sua espiritualidade. Eu fiz um ato de coragem muito grande hoje. Hoje não, né? Porque na verdade eu dormi aqui. Então, ontem de manhã. Que foi dirigir numa BR sozinha, que eu não tinha dirigido. Dirigi 1h30. E confesso pra vocês que tinha hora que eu dirigi e fazia... Eu gritava assim, sai de mim, medo, sai de mim. Que bom que eu tô conseguindo, tô avançando, tô com coragem, né, de dirigir sozinha numa BR. E foi muito bom, pra mim foi um desafio. E o que você tem feito dos teus desafios? O que você necessita fazer que você não tem feito? Pensa comigo hoje e até anota o que você precisa fazer. O que você precisa ter força para enfrentar. Aprendi tantas coisas boas que eu não sei nem por onde começar, amiga. Fala um pouquinho sobre sororidade. 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 Fala um pouquinho sobre isso pro meu público. Sororidade é uma palavra assim que estão falando muito no meio feminista, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina, né? Respeito todos a opinião das pessoas, mas eu gosto de ser mulher. E sororidade, ela nos remete a gente ter esse pensamento sobre essa empatia entre as mulheres, da gente poder se colocar no lugar da outra, a gente ter esse lado feminino desenvolvido dentro de nós. Sororidade vem do latim, que quer dizer irmandade, da palavra soror, que quer dizer irmã. Então, sororidade é irmandade. Então, da gente realmente ser irmã. Como a Giovana veio aqui na minha casa, uma irmã, né? Não é minha irmã de sangue, mas é uma irmã de coração. E a gente, desde a primeira vez que a gente se conheceu, nós tivemos essa empatia uma pela outra. E isso é muito bom pra gente. Nós, mulheres, precisamos resgatar essa sororidade, essa irmandade dentro de nós. Para julgar um ao outro, né, Cris? Pelas coisas que as pessoas são sem compreender. Cris, você sabia que... Deixa eu contar pra vocês, a Cris vai ficar sabendo também, né? Eu não esqueci de falar o nome dela. Cristiane Jerônimo. Eu chamo ela de Cris, tá? Pode. Então, assim... Quando me falaram da Cris, eu vi ela, estava num local de reunião espiritual e me falaram dela, eu conversei com ela falou um monte de coisas boas pra mim, coisas que eu necessitava ouvir naquele momento. E uma das coisas assim que ficou na minha mente, até ontem comentei sobre isso, né, que ela falava assim, olha para a luz, sabe quando chove e tem aqueles postes e que fica um monte de bichinhos assim no poste? É mais ou menos assim, quando você olhar para a luz, vai para a luz. Imagina uma luz e deixa essa luz brilhar em você, que você vai conseguir ter pensamentos melhores, né? E eu ficava assim, eu tenho que olhar para a luz. E eu pensava assim, não é por força, né? É por relaxar. E aquilo me dava uma clareza. A forma que você fala, Cris, entra muito no meu coração. Aí nesse mesmo dia, eu comentei lá no local espiritual, comentei assim, poxa, gostei tanto da Cris. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, cuidado com ela. ela não é de confiança, não. Ela já aprontou algumas coisas aí. E eu fiquei intrigada com aquilo. Falei, como que pode uma pessoa que foi usada por Deus, me falou tantas coisas espirituais. Aquilo me intrigou a conhecer a Cris melhor. Então você perde a oportunidade em estar julgando alguém e não ser amiga desse alguém por você não entender a história desse alguém. Cris, tenho orgulho de ser sua amiga. Oh, amiga, te dou um abraço. Minha irmã, amiga, do que Deus mandou pra mim. E assim, eu entendo essa história, eu entendo a sua dor. E às vezes a gente que é diferente, a gente não é muito bem aceito.
né? Não só na internet, às vezes assim né, nos locais onde a gente vai, no trabalho, seja na faculdade, seja a gente que é muito falante e que fala, assim, procura falar com a alma, com o coração. Às vezes as pessoas acham que é frescura, às vezes tem pessoa que critica, né? Aqui no canal mesmo, tem 6 anos que eu tenho um canal. E às vezes, claro que eu já pensei em desistir, mas o que me anima é que sempre tem alguém que me manda recadinho e fala, não desista. Não desista. Cris, não desista. Posso falar um pouquinho sobre Pode. isso? Então, é muito mais fácil a gente criticar do que a gente ver as coisas boas nas pessoas. Então, é muito mais fácil a gente chegar e ver o erro, apontar o erro dos outros. Então, eu venho procurando fazer um trabalho comigo da gente ver o lado bom, de eu ver o lado bom das pessoas. Porque está muito cheio de pessoas por aí no mundo vendo o lado ruim. Todo mundo tem um lado ruim, né? Todo mundo tem dificuldades, né? Nós vivemos no mundo da bipolaridade, né? Então, todo mundo é luz e sombra, né? Nós temos que buscar a luz, que nem quando eu falava com ela, busca a sua luz, né? Nós temos uma luz dentro de nós podemos fazer essa luz brilhar. Então, não importa o que os outros falam da gente, o que importa é o que eu tenho dentro de mim. Muita gente, às vezes, fala coisas que não me sinto bem. Assim, não fiquei feliz de ouvir que as pessoas falaram de mim. Mas essas pessoas mesmo que falaram, eu não vejo coisas ruins nelas. Vejo que elas são exemplos para mim, como não devo fazer. E eu procuro ver esse lado bom nas pessoas. A gente tem que procurar, porque é muito mais fácil. E eu penso que as pessoas que só veem o lado negativo das coisas, assim, nós ainda somos fracos. Não conseguimos ainda ver a luz. E as pessoas são nosso reflexo, são nosso espelho. Nós nos vimos refletidas. Então, se você tem luz dentro de você, se você busca a sua luz, você vai ver sua luz refletida nas pessoas. Não se importa com o que o outro fala de você, importa o que você é. Exatamente. E se permita, deixe as pessoas te conhecerem, contem da sua história, como, além de você contar da sua história, você olha para uma pessoa, você não olha assim na agressividade que ela é, ou no que ela falou, no que ela causou ali no momento. Você olha pelo lado de que o que ela traz para mim, o que a história dela traz para mim. Se ela é agressiva, por que ela é agressiva? Se ela explodiu ou falou alguma coisa, peraí, qual que é a outra versão da história? Nunca escute uma pessoa só, teve uma briga, teve uma discussão. Não escute uma pessoa só, escute todo o contexto, escuta a outra pessoa também, até porque você estava comentando sobre isso comigo ontem, né? Sim. Que, como é que é mesmo? Uma pessoa precisa escutar a outra, mas a nossa versão, e ainda assim não é uma versão. Porque toda história tem dois lados. Toda verdade tem... Nunca é uma verdade completa, é meia verdade, porque falta outra parte, outro lado. E quando a gente consegue ouvir, a gente ouve uma história, né? Uma história a respeito, por exemplo, de uma pessoa, né? A gente ouve um lado, mas aquela verdade, a gente tem que ter essa consciência dentro de nós que ela não é a verdade absoluta e que mesmo ouvindo o outro lado da história, aí a gente vai tomar uma consciência daquela situação, vamos trazer de acordo com a nossa visão, com que a gente, com a nossa experiência, com as nossas vivências, com a nossa ótica, da onde a gente está, o nosso ângulo de visão, de alcance, mas ainda não vai ser a verdade absoluta. Que a verdade absoluta é Deus. Só Ele sabe da verdade absoluta. E Deus vai querer que a gente fique brigando? Não, né? Vai querer que a gente não ama a pessoa, critica a pessoa. Nós também somos sujeitos a erros, a falhas. E nós precisamos aprender uma palavrinha que chama perdão, que é perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então, como eu não vou perdoar o meu irmão? Como eu não vou perdoar meu irmão, desculpa, que eu preciso tanto dele. Estamos aqui, né? Somos ligados uns aos outros e necessitamos uns dos outros. Sim. Né? É uma rotina, a gente precisa um do outro, a gente está ligado. Então, se meu irmão está bem, eu estou bem, né? Nós precisamos ser assim, de ajudarmos uns aos outros, necessitamos de estarmos uns com os outros. Ontem, uma das palavras que ficou assim, né, no nosso aprendizado foi equilíbrio. Equilíbrio. Fala um pouco de equilíbrio, Cris. Bom, adoro ouvir você falar. Eu sinto assim que a vida inteira a gente está buscando esse equilíbrio, né?
o tempo todo, todo instante, nós estamos buscando nos equilibrar. Né? A gente ter é buscar uma firmeza dentro de nós, nas horas que as marés passam, e a gente se manter firme, buscar segurar firme no leme dentro de nós, né? Através do nosso pensamento, da gente ter aquele, buscar se manter firme no lugar que a gente está, que é o que eu venho buscando sempre na minha vida, né? Pra gente poder, a hora que né, a gente estava falando do princípio do ritmo, né? Que é uma das leis, das 7 leis herméticas que Hermes Trismegistus trouxe para nós. E esse princípio, né, é como se tivesse um pêndulo passando para lá e para cá. Ora passa positivo, ora passa para o negativo. E Jesus, ele tinha um equilíbrio tão grande dentro dele, uma paz tão grande, que ele estava sempre adiantado ao pêndulo. Então, quando o pêndulo passava, ele dava um passo para frente. Não mexia no equilíbrio dele, porque ele estava um passo à frente. Ele era a própria paz, né? E então a gente buscando essa paz dentro de nós, através dos nossos pensamentos, nos equilibrando, buscando ter bons pensamentos, sentimento de gratidão, nos auxilia muito o sentimento de gratidão. Agradecer até as coisas que não são boas, que nos acontecem, porque existe muito mais do que a gente pode imaginar no universo, e tudo que acontece é para o nosso bem. Até as coisas que não são boas são para o nosso bem. Aí a gente vai buscando essa humildade, essa serenidade, o equilíbrio vai acontecendo. A gente vai entrando num estado de paz, que tudo que acontece, por mais difícil que seja, a gente já não se desespera, já não entra na ansiedade. Se a gente entra, a gente volta mais rápido para o nosso centro. A gente se centralizar dentro de nós. Esse equilíbrio, a gente ficar centrado. Pode estar acontecendo uma tempestade ao nosso redor. A gente fica no nosso lugar. É verdade, assim, quando tem coisas boas ou quando tem coisas ruins, a gente precisa permanecer no eixo, né? De confiar, porque as coisas boas vão passar, mas as coisas ruins também vão passar. Então você não dê tanta importância às coisas ruins e nem dê tanta importância às coisas boas. Seja você, no seu equilíbrio. Né? Quando vir uma tribulação na sua vida, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua vida, seja com as suas crianças, seja em qual área for da sua vida, assim, financeira, né? Que não está fácil nessa época de pandemia. Então, é a fase ruim? Calma, permaneça no seu eixo, na sua paz. Vem as coisas boas, abundâncias, a alegria, a felicidade, curte também no seu equilíbrio, porque isso também vai passar, né? Tem até na Bíblia que fala que vacas magras, vacas gordas, né? Espigas... Tudo tem seu tempo abaixo do céu. Quando tiver coisas boas, junte coisas boas, porque quando vir as coisas ruins... Você... Tem a época de plantar, a época de colher. Tudo nos remete a gente buscar esse tempo dentro de nós, que o tempo é um momento... Nós estamos passando pelo tempo, né? A gente buscar ter, aí a gente começa a ter paciência, que é a ciência da paz dentro de nós. Uma coisa interessante que esse equilíbrio, o que a gente está conversando aqui, nos remete a gente ter o desapego, a gente não se apegar. Não se apegar a situações, até a relacionamentos, até a filhos. Nós estávamos conversando muito como filhos, como mães, nós somos mães, né? Ela tem filhos quase da idade das minhas filhas. E assim, nós passamos situações muito parecidas com os nossos filhos. E assim, nós mães, também temos que aprender a nos desapegar dos nossos filhos. Porque, embora a gente fez tudo que a gente pode fazer por eles, eles não são nossos, são de Deus. Não é fácil a gente desapegar. Mas a gente tem que aprender. Ô Cris, nessa fase de hoje em dia, não só nós, né, que a gente estava trocando a experiência, mas eu acredito que você que está assistindo também já tenha passado por essa dor ou está passando por essa dor, né, de criação de filhos, que não é fácil criar filhos adolescentes. Os jovens de hoje em dia pensam muito diferente da nossa geração, né? A gente vem de uma geração que a gente tinha um chinelinho de dedo, uma roupinha, né?
E hoje, graças a Deus, a gente pode ter de tudo e pode proporcionar o melhor para os nossos filhos. E às vezes a gente tem tido, nós como mãe, às vezes a gente tem um sentimento de ingratidão por algum motivo, assim, por a gente ter dado de tudo às vezes para os nossos filhos. E às vezes a gente percebe que não tem um reconhecimento do que nós gostaríamos de ter. Não estamos falando mal dos nossos filhos, não é isso. Mas é uma luta que precisamos de nós mães nos darmos a mão. E quando a gente entende que o outro está passando pelo mesmo problema que eu, a gente consegue força, né? Verdade, De saber assim que eu não estou errando, é toda uma geração e eu preciso andar com essa geração. E mesmo que esteja uma luta, eu preciso manter o meu equilíbrio, dar o meu amor de mãe, dar o meu carinho de mãe. Eu sei que você que é mãe, às vezes está assistindo aí chorando, que nós choramos muito ontem, né? Choramos. Ai, ai, a espiritualidade é uma coisa incrível, né? Que revela para nós, assim, nós mesmos, né? Termos que tratar com nós mesmos e aprender a amar, independente das circunstâncias. Uma das coisas de ontem, Cris, da espiritualidade, eu percebi, assim, que eu posso ser uma mãe melhor do que eu tenho sido ainda, né? De arrumar uma casa como se eu fosse uma fadinha. É até engraçado falar assim, né? Mas como se fosse uma fadinha, né? Você arruma a casa, coloca um enfeite na mesa, uma florzinha na mesa, arruma comidinha, coloca em pratinhos especiais e deixa tudo para os seus filhos. Se eles vão agradecer ou não, o problema é deles. Já é com eles. O que importa é que a gente faça a nossa parte. O importante é né? você não perder a sua paz, é você não perder a sua criatividade, não é? Não é fácil não, viu, Cris? Não é não. Mas assim, eu sinto que nós, mães, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós somos a dona da casa, a senhora da casa. E assim, a gente faz a nossa parte. Se a gente buscar servir, porque ser mãe é um lugar especial que a gente aprende a servir incondicionalmente. Mas a gente precisa pôr limites também. Nós também temos que respeitar E não o nosso é por limite. mal, né? Não Quando é a gente por mal. põe limite. É porque nós ainda somos seres humanos e nós também temos que respeitar. E a gente tem que corrigir os filhos. A gente tem que cuidar da gente. Nós não precisamos, não podemos nos deixar de lado. Porque se a gente quer estar presente na vida dos nossos filhos por muito tempo, a gente também precisa cuidar bem de nós. É uma forma de carinho até com os nossos próprios filhos, com as pessoas que a gente ama, né? Procurando ter uma boa alimentação, procurando cuidar do nosso lado espiritual, emocional, psicológico, né? Físico, buscando exercício físico, é uma coisa muito boa, que ajuda a gente a ter, assim, produzir os hormônios do bem-estar e a gente poder ter mais energia para poder fazer melhor por eles e por nós também. E, assim, não importa se eles vão agradecer. Eu, no meu lugar de mãe, tenho aprendido muito isso. Porque a gratidão, ela vem da evolução, da maturidade, né? Então, não importa se eles agradecem. Eu faço a minha parte e durmo com a minha consciência tranquila. O melhor que eu posso fazer, eu faço a todo tempo, procuro fazer. Né? Também não sou perfeita, às vezes eu erro, às vezes eu também perco a paciência, porque não é fácil a gente falar a mesma coisa. Mas aí, quando eu percebo assim, que eu tô saindo um pouquinho de mim, eu volto pra mim. Não, peraí, né? Me dou um puxão de orelha. Vou cuidar de mim agora, porque não tá adiantando eu falar. Então aí eu volto pra mim e vou. A oração é uma coisa assim que me auxilia muito. Né? E esse lugar de mãe, eu penso assim que Deus é tão bom e tão maravilhoso que nos pôs no lugar de ser mãe, no caso nós mães, os pais, né, nos lugares de pai, para a gente aprender a reconhecer Deus na nossa vida, a reconhecer essa energia no universo, existe um ser superior, a gente desenvolver uma fé. Eu, por exemplo, eu tenho duas filhas, minhas duas filhas mais velhas no momento estão morando em São Paulo, né? Um pouquinho longe de mim. Se eu não tivesse fé em Deus, eu não aguentava. Ah, dói muito, não né? É fácil. E eu nem dormia direito. Então eu tive que aprender a desenvolver uma fé dentro de mim, para mim poder ficar em paz. É um equilíbrio que a gente vem buscando. E aprendi assim a desapegar, e a soltar e a entregar para Deus, porque eu fui uma porta para trazer esses seres, guardiãos, esses seres espirituais que vieram através de mim. Mas são filhos de Deus.
né? Deus Então, sabe o que faz. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Cris? E se os filhos vão fazer ou não a parte deles, isso cabe a eles, né? Você precisa corrigir, você precisa ter certeza de que você está fazendo a coisa certa, o de você para com você mesmo, para você não se perder. Então, quando um filho criticar ou quando um filho brigar, mantenha seu equilíbrio e tudo vai ficar bem, né? Tudo vai dar certo, porque a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo de bom. E o que o outro vai cumprir, ou o que o outro precisa de passar para o amadurecimento, para o crescimento espiritual dele, a gente não vai impedir, não tem como. Né? Então, cada um vai dar parte da sua espiritualidade. A espiritualidade é individual, né? Isso. Então, cada um vai ter o seu pagamento, cada um vai ter sua forma de se revelar diante do todo, né? Diante do universo, diante de Deus. Então, cada um tem a sua paga, cada um tem o seu jeito, a sua forma. E a gente tem que ir respeitando uns aos outros, né? Ô, Cris, me fala um pouco de o que a gente aprendeu sobre como tratar o marido. Eu tive uma aula muito boa esse final de semana com a minha amiga Giovana. Conta, nós aprendemos muito, choramos muito, a gente tem que contar para esse povo, para eles aprenderem também. Eu tenho, assim... Eu acho que tem até uma luz aqui agora, É viu? muito importante, né, que eu aprendi com ela, assim, o nosso jeitinho de falar com o marido, a gente falar, assim, de uma forma, no nosso lado feminino mesmo, nosso lugar, né, não é ser inferior a ele, é falar no nosso lugar de mulher, que é o lugar de falar, assim, de uma forma mais carinhosa, que às vezes a gente... eu falo assim, quando a minha história de vida, né, eu nasci num lugar assim muito selvagem, né, lá em Rondônia, em Porto Velho, e tive contato assim com pessoas assim que muitas vezes se aproximavam, querendo mesmo explorar da nossa boa vontade. Então eu desenvolvi assim um jeito de ser arisco, né, porque eu percebi, foi a maneira que eu desenvolvi quando eu era criança, adolescente, defesa, né? para me defender das pessoas que se aproximavam para às vezes até maltratar mesmo, né? Então, assim, e então, isso foi muito bom, a Giovana, aqui esse final de semana, que a gente falou muito assim, desse lugar, assim, da gente falar com as pessoas de uma forma mais branda, mais calma, com jeitinho, né? Às vezes o marido fala de uma forma que é um jeito masculino de falar, né? Às vezes mais impetuoso, né? E da gente ir com aquele jeito mais manso, né? Que a gente falou muito também sobre a mansidão, né? Que os mansos herdarão a terra, né? Da gente se acalmar, se tranquilizar, ouvir mais o outro, né? E são coisas que eu venho buscando já pra mim, e ela veio falando e veio confirmando mais dentro de mim esses ensinamentos que a gente vem nos pacificando, né? Se pacificar, se tranquilizar, se serenizar, né? A minha filha mais nova chama Serena, né? Coloquei esse nome nela assim para chamar essa força da serenidade para minha vida, para a vida do pai dela. E a gente vem se pacificando, né? Nenhum relacionamento é fácil. Então tem hora que vem a maré forte, a maré mais calma. E aí a gente vai aprendendo através buscando esse equilíbrio, essa tranquilidade com a gente. Quando a gente às vezes começa a ver muito defeito no outro, a gente tem que voltar para nós. Que às vezes é fácil a gente culpar o outro. A gente culpa o outro na nossa ira, a gente culpa o outro, né? Aí ele é culpado, mas a gente não parou para pensar, peraí, o que eu fiz? Da ação e da reação. Né? Às vezes a pessoa, não estamos defendendo os homens não, né? E nem falando mal das mulheres, não é isso, né? Porque tem pessoas que falam, mas ela fala muito, muito mal das mulheres ou bem dos homens, não é isso. Tô falando do comportamento mesmo, assim, de casal, né? Que a gente passa por isso, às vezes as pessoas não falam isso com a gente. Isso. Mas assim, às vezes o homem é agressivo e a mulher é mais agressiva ainda, trata ele como um homem, como se tivesse um homem brigando com outro homem. E quando um homem briga com outro homem, a reação dele é ficar alvoroçado, ficar bravo, né? É um embate. E Deus fez a mulher tão sábia, né? Ontem, um dos pensamentos era que a mãe era uma senhora idosa e o nome dela era Sabedoria. E a sabedoria, ela me falava assim que
cadê? Cadê a sabedoria? Tenha calma, tenha paciência. Então é muito isso mesmo, né? Cadê a nossa sabedoria? Talvez o que está faltando no seu casamento é a sabedoria, a feminilidade. Deus te fez mulher. Por mais que o mundo fala que as mulheres têm que ser bravas, que a mulher tem o seu direito, que a mulher tem que brigar, não vai dar certo assim, porque Deus fez homem e mulher para estar junto, lado a lado. E Deus fez a mulher calma, mansa, para ser companhia. E Deus fez o homem, o dono, colocou nome nas coisas, nos animais. O homem é mais bruto e não vai mudar isso. Então a mulher tem essa paciência de ser mãe, de ser sábia. Então tá faltando às vezes no seu casamento um pouquinho mais de calma, de sabedoria. Faz um chazinho pro seu marido quando ele estiver nervoso, né? Se ele tiver uma massagem. de repente um ciúminho bobo, eu não tô, né? Um ciúminho bobo. Às vezes o homem precisa de validação, né? O que está atrás de uma verbalização de um marido tem hora, ou vice-versa, tá, gente? De mulher também. Às vezes a mulher fala alguma coisa, ela tá brava, tá nervosa, ela expressa de uma forma nervosa. O homem também precisa entender o que essa mulher quer me dizer. Talvez ela só quer um abraço, um colo, quer descansar, quer sair de casa, quer não fazer comida. Então a gente que é casal tem que perceber o que o outro quer me dizer. O que essa pessoa quer me dizer? O que essa mulher quer me dizer com essa ira, com essa raiva? Ou o que o homem quer me dizer com esse nervoso, ou com esse ceninha de ciúme? Às vezes a ceninha de ciúme, o que ele quer dizer? Fala, Cris. Eu te amo, meu amor. Eu quero você só pra mim. Pra que ter ciúme? Se Né? eu sou sua, eu sou toda sua, é você que eu quero. Eu ganhei um elogio lá fora, mas porque eu sou bonita, eu não tenho culpa de ser bonita. Eu sou bonita, mas eu sou sua. Não é muito mais fácil? Tenho certeza que eu tô aqui com você. Né? Você evita uma briga, né? Sendo calma, sendo mansa. Quem sabe o seu relacionamento pode dar muito mais certo usando da sabedoria. Cris, lembrei de uma coisa aqui também, que ontem, né, numa crise de choro, né, recebendo assim, né, acolhimento espiritual e pensando algumas coisas, né, refletindo no meu pensamento, coisas que eu precisava mudar. E a sua filhinha chegou perto de mim e disse assim: abre seu coração, abre seu coração, Abre seu coração. abre seu coração. E ela pegou uma almofadinha, colocou assim em mim. E aquilo me confortou, né? Um cuidado. Aqui foi uma família cuidando de mim ontem, tá? Foi assim, a Cris, o Anderson e a filhinha dela. E foi assim, um fim de semana incrível. E de oração, de muita busca, de louvores, e de busca espiritual, de conversa, de leitura. Ei, Florzinha, tô falando de você agora. Abaixa aí pra todo mundo te ver. Olha abaixa aqui, ali, dá tchau assim, ó. Oi! Ui! Aqui, ó, criança sendo criança. Tem mães que às vezes vê a criança aprontando uma coisa assim, ó. Acha ruim. Já fica descabelada. Eu já fiz isso também. Mas hoje eu falo, somos crianças. Nós também somos crianças, vamos ser crianças juntos. Né? E às vezes uma palavra espiritual vem através de uma criança. Né? Você precisa perceber as crianças da sua vida. E a criança espiritual também, os seus traumas, as suas dores. Acolhe essa criança que você já foi, né? Essa criança essa criança que existe dentro de você, que às vezes você teve tanto traumas na infância e os seus traumas são refletidos agora quando você é adulto. Então olha para sua criança ferida, olha para suas dores quando você passou por elas e perceba que já passou. Tudo que você passou na sua infância de dor foi necessário para que você viesse crescer e ser este ser humano maravilhoso que você é. Então, olhe para a criança, para a sua criança interior, com olhar de sabedoria, com olhar de acolhimento, de falar que bom que já passou. Hoje você é adulto, você consegue entender que tudo que foi passado na sua vida foi necessário. E o que a criança, né, Serena, falou comigo ontem, de abrir o seu coração. Giovânia, abre teu coração.
Então, eu falo para você também, abre o seu coração, abre sua vida espiritual, se acolha, pega você no colo, sinta-se cuidado, você precisa cuidar de você, né? Falando para você mesmo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato a você, olhar para você e amar você, cuidar de você, né? Agora adulto, entendendo que tudo que passou foi necessário. Então, abre o seu coração para uma vida de contato com Deus, de contato com o universo. Eu não sei sua forma de crer, mas eu te falo que às vezes o que você necessita é sair um pouco de cena. Sai um pouco de cena. Às vezes você tem a moldura e o quadro, né? Às vezes a gente está dentro do quadro e não na moldura. E quando você sai de cena, você vai poder olhar para o quadro da sua vida e ver o que você está passando, né? Então, de vez em quando, esse sair de cena, ir para casa de uma amiga espiritual, uma amiga irmã espiritual, né? Eu desejo que você tenha bons amigos, boas amizades, boas amigas, né? Que você tenha amigos na sua vida, família, né? Que possa te acolher, ou até mesmo sozinho. Eu já saí sozinha também, fui assim para um lugar verde, um lugar que eu me encontro comigo mesma e fiquei ali escutando, né? A minha própria voz, o meu próprio eu, falando com Deus, porque às vezes a pessoa fala, não tenho amigo, ou eu não posso, porque na pandemia eu não tenho confiança de estar perto de alguém. Tudo bem, você sabe aquilo que te traz uma espiritualidade, ou se você não sabe, aprenda a descobrir. O que te traz espiritualidade? O que te faz bem? O que te faz conectar você com você mesmo e com Deus, né? Com o universo, seja como você gosta de chamar, né? Na sua espiritualidade, respeito a sua religião. E outra coisa que a gente falou sobre isso. Pode falar. Falei muito, né? fala, claro, situação, me interrompe. Não, eu tô pensando aqui, né? Você tá falando, aí eu tô refletindo aqui. Então, o que eu faço, às vezes, para mim recarregar minhas baterias, isso, né? São prazeres que a gente aprende a desenvolver dentro de nós. O prazer de estar com a gente. A gente tá feliz com a nossa companhia. Uma dificuldade muito grande, hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade, às vezes a tecnologia é muito boa, mas ao mesmo tempo afasta a gente da gente mesmo. Então às vezes nós precisamos voltar para o nosso interior. E uma maneira boa da gente conseguir, a gente também estar em contato com um pouco mais dentro de nós, é estar em contato com a natureza. Um local que tem natureza, né? Às vezes ouvir uma música tranquilo, com a gente mesmo, estar com a gente. Gente, se a gente não conseguir estar bem com a gente mesmo, a gente não vai conseguir ficar bem com ninguém, né? E beber água da fonte. Nós temos uma fonte dentro de nós. Uma fonte cristalina de água viva, de água pura. E a gente tem que buscar essa fonte, né? Que é Deus dentro de nós, para quem acredita em Deus, que é uma força maior que nós temos, né? Ontem a gente também falou sobre a fé. Né, a importância da gente ter a fé. A fé é independente de religião. Né? Hoje eu sou uma pessoa que eu me considero estudiosa de várias religiões. E eu percebo que todas as religiões são boas, que nós temos que respeitar todas as religiões. Que o amor é algo que a gente carrega dentro de nós, que a gente vem desenvolvendo, independe de religião. A gente aprender a praticar o bem. O bem é algo tão bom quando a gente faz um bem sem esperar receber nada em troca, né? Sem esperar reciprocidade. Simplesmente pelo desejo de ver a outra pessoa bem, de auxiliar, até onde a gente pode ir sem esperar receber. A gente tem que respeitar o limite das pessoas também, até onde que elas deixam a gente ir, né? E assim, a gente buscar essa fonte dentro de nós, resgatar a gente, nos banhar nessa fonte de luz que nós temos dentro de nós, uma fonte cristalina que nos fortalece, que nos renova, que lava as nossas má-águas, né? Limpa o nosso coração. Eu não tinha olhado por esse lado, má-águas. As má-águas. Nós somos água. Né? Nós somos água, querida. Interessante. 72% do nosso corpo, 70% aproximadamente é água. O planeta Terra, aproximadamente também 70% é água. Então nós devíamos ser chamados planeta água.
Olha. Né? Existem muitos ensinamentos Amar que falam águas. sobre isso. E a palavra tem poder e ela fica gravada na água. O som das vibrações, as vibrações do som que a gente emite, as palavras, ficam gravadas na nossa água. Então a gente buscar ter palavras que são elevadas, palavras positivas, levar palavras boas para as pessoas. Tudo isso tem a ver com dessa sororidade, da gente ver o lado bom, da gente não ser uma pessoa que leva coisas negativas, que fala mal das pessoas. A gente fala o bem, porque o mal já tem outras pessoas que fazem isso. A gente não precisa de pessoas que falam mal, a gente precisa de pessoas que falam bem. Falar mal é muito fácil, é para os fracos. Os fortes vê o lado bom. É verdade. Ô Cris, fala também um pouquinho da simplicidade. Simplicidade. É a simplicidade onde a gente se encontra no simples, a gente é muito mais feliz. Que tem pessoas que às vezes têm rios de dinheiro, tem mansão, tem tantas riquezas e não se encontram, né? É exatamente isso. É quando a gente volta para dentro de nós, a gente vai percebendo que nós não precisamos de muitas coisas. Fala de novo, Cris. Quando a gente volta para dentro de nós, para o nosso interior, a gente percebe que a gente não precisa de muitas coisas que o mundo oferece lá fora. Como Jesus mesmo nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Às vezes tem pessoas que são tão enganadas com ofertas, né, de dinheiro, como se pudesse comprar o amor. E não dá para comprar o amor. Né? Às vezes as pessoas falam, na dificuldade, termina um relacionamento porque está em dificuldade, ou termina um casamento porque entrou em crise financeira. Mas o amor muitas vezes está na simplicidade. Não é no ter, é ser. Sermos pessoas amorosas, sermos pessoas bondosas, estar no hoje, no aqui e no agora, na simplicidade. Amar tudo que você é, amar tudo que você tem. Amar tudo que você conquistou com o seu suor. Não precisa você ter inveja do outro, não precisa você querer grandes coisas. Não comparar a nossa vida com a vida dos outros, porque a nossa história é nossa história. Eu só posso comparar a minha vida com a minha própria vida. Né? Do que você era. Do que eu já fiz, como o que eu já consegui hoje, da onde eu estava, da onde eu já consegui chegar. E muitas vezes essas vitórias que nós temos são valores que o dinheiro não compra. Verdade. Uma coisa interessante, falando sobre essa simplicidade, que as pessoas confundem simplicidade com pobreza. A pobreza não é simplicidade. Você pode reparar que tem muitas pessoas pobres que elas são arrogantes, são orgulhosas e não são simples. Existem pessoas que têm muito dinheiro que são pessoas simples. Eu já fui em casa de pessoas assim. Assim como também existem pessoas que têm muito dinheiro e que não são nada simples. Então, a gente procurar ver essa simplicidade, ela independe, a riqueza verdadeira, ela independe das condições financeiras. É um estado de espírito que a gente busca. E ela anda junto com a humildade. Tem gente que fala, essa pessoa é humilde porque ela tem uma condição financeira precária. Mas às vezes você vai conversar com a pessoa não tem nada de humildade. Então a gente vê que às vezes tem pessoas que têm dinheiro e são humildes. Então é um estado mesmo que a gente vem desenvolvendo dentro de nós, a humildade, saber servir. E não tem assim, a pessoa pode ser rica e ter uma simplicidade em si, não é isso? Você pode ser rica e não ser soberba, né? Você pode ser rica e ter uma espiritualidade no seu coração, ou você pode ser pobre, isso independe de você ser pobre ou ser rico. Você ter sua luz, ter sua espiritualidade é uma busca íntima, né? Não é no que se tem, é que vai ser melhor ou pior do que alguém, né? Se você pode estar sentado num trono enquanto você está sentado no chão. E ter a sua simplicidade, a sua humildade, a sua paz da mesma forma. Então não se importe grandiosamente com o luxo. Porque um dia, quando morrermos, vai ficar tudo igual. Todo mundo na mesma terra, não é isso? É, que nem um É esse ditado sentido, que eu né? ouvi falar.
quando a pessoa desencarna, não vai ter um caminhão para poder levar com ela tudo que ela conseguiu, né? Apesar que tem alguns países que fazem isso, né? Antigamente eles faziam isso com os faraós, enterravam eles com todas as riquezas, né? Mas assim, não vai levar, né? Nem o nosso corpo a gente vai levar. O que a gente vai levar são os valores que a gente conseguiu angariar dentro de nós. Esses são os valores que nós vamos conseguir levar. Então é isso, observa os seus valores. Em que você tem colocado o seu valor? E se encontre na sua paz, na sua simplicidade, dando valor ao que você já tem, não o que você sempre quer conquistar. Não, você pode conquistar, ótimo. Você quer melhorar, quer estudar, ótimo. A gente também faz isso, né, Cris? Com certeza. A Cris está fazendo a pós agora, né? Estou fazendo pós-graduação em docência do ensino superior, né? E já concluí uma faculdade em administração. E eu sempre estou estudando. Eu sinto que a minha mente ela tem que estar em movimento, ela não pode ficar parada. Às vezes, quando não é uma coisa mais técnica, é uma coisa mais espiritual, é uma coisa artística que eu gosto de fazer, um artesanato, gosto de ouvir música. E gosto de... a gente tem que buscar desenvolver os dons que a gente tem, né? Eu gosto de escrever, também faço uns poemas, componho uns poemas, inspiro uns poemas de vez em quando, né? E a gente tem que buscar esse prazer de nos desenvolver, de fazer o melhor por nós mesmos. Uma coisa que eu falei com você ontem, Giovana, nós não podemos dar para o outro a responsabilidade pela nossa vida de fazer a gente feliz. Nós não podemos dar esse poder para o outro e nem essa responsabilidade, porque a gente não consegue carregar a mala do outro. A mala do outro é do outro. Eu sou responsável pela minha mala que eu tenho que carregar. Mas se eu for querer carregar a mala do outro, vai ficar pesado. A gente pode se ajudar, né? Às vezes quando a mala tá muito pesada, aí a gente dá um ombro pro outro, uma palavra, auxilia. Quando o outro dá brecha também pra gente poder fazer alguma coisa. Porque a gente tem que respeitar a liberdade do outro, né? O livre-arbítrio. Porque Deus nos ama tanto que Ele não nos obriga a entrar, a buscá-lo. É de livre e espontânea vontade. O reino de Deus não é por força nem por violência. É de livre e espontânea vontade, né? Você já parou para pensar que se Deus quisesse mudar o mundo em 1 minuto, em 1 segundo Ele não faria? Faria. E esse reino de Deus é um lugar dentro de nós. Esse paraíso que a gente busca fora é dentro. Nós temos a capacidade de transformar tudo ao nosso redor. Com paciência, tendo paz, buscando os sentimentos bons da nossa vida, o sentimento de gratidão, até nos momentos difíceis. A gente aprende, né, com os momentos difíceis. Por mais difícil que esteja, tem uma lição pra gente aprender ali. Tem um aprendizado. A gente vê o lado bom das coisas. Às vezes, a gente não sabe as dificuldades que às vezes a pessoa tá passando. Né? Eu já passei muita dificuldade. E às vezes não tinha muita... Às vezes só tinha um arroz puro para comer. E eu, Senhor, obrigado por este arroz. Agradeço. Né? E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Né? Ele manda pessoas para nos ajudar. Pessoas de boa vontade. Pessoas com amor no coração. Pessoas que auxiliam sem buscar algo em troca. Simplesmente pelo bem. De fazer o bem. De ser útil, de servir. E quanto mais a gente recebe, maior é a nossa responsabilidade depois, para a gente poder ser recíproco com aquilo que a gente recebeu. Ô Cris, falando dessa palavra servir, eu percebo assim, como quando a gente nasce para servir, é uma coisa que já está dentro da gente, né? Eu tenho um canal aqui há 6 anos, e há 6 anos eu venho cuidando de pessoas através do canal. Com isso eu fui estudar, né, fazer psicanálise clínica, e no ano que vem eu já me formo em psicologia, e onde eu já atendo pessoas, né, as pessoas me ligam, agendam os seus horários, e é tão bom servir, poder cuidar de alguém, poder passar através da sua experiência, ou através daquilo que você aprendeu cientificamente, né, vocês percebem assim, né, que eu sou uma pessoa que busco quando
Quando eu falo, nossa, eu estou passando por uma atividade difícil, ou estou passando por... Tem alguns pacientes ou clientes, né, que preciso buscar mais do meu sentimental, do meu espiritual para dar o meu melhor. Eu faço isso mesmo, eu saio de cena, eu olho para mim, eu olho para pedir força para Deus, porque eu penso, né, que achar é muito pouco. Eu penso que quando a gente não dá conta, eu preciso alinhar a ciência com o mover da espiritualidade. E a espiritualidade está dentro de cada um, independente da religião. Independente. Então, eu me sinto que eu preciso estar pronta para que eu possa dar o meu melhor, para que eu possa falar com propriedade, falar o meu melhor para aquela pessoa que me busca. Porque eu tenho certeza que eu nasci para servir. E isso que você está fazendo, Giovânia, é realmente se preparar, né? Tanto tecnicamente, psicologicamente, cientificamente e espiritualmente, para você ter a condição de servir. Quando a gente quer servir, a gente vai buscando, nós vamos buscando a forma para a gente poder servir com propriedade. E você está fazendo isso. Obrigada, Cris. Você também é assim, por isso que eu me identifico tanto com você. Você também é assim, de servir. Né? Você tira o seu melhor, a melhor cadeira, você me dá para sentar. Ontem eu percebi, na hora de dormir, eu peguei uma almofadinha, joguei debaixo do meu travesseiro e falei, tá ótimo, tudo tá bom, tá maravilhosamente bem. Quando eu amanheci, eu vi que tinha outro travesseiro debaixo do meu. A Cris foi lá caladinha e trocou. Ela me dá o melhor. Então, assim, é muito bom ser servido com o melhor. E você? Com o que você tem servido? Com o que você tem dado para as pessoas? Você também nasceu para servir. Todos nós nascemos para servir, né? De alguma forma. Às vezes você não tem servido nem a você mesmo. Talvez esse seja o momento de você parar e olhar para você. O que você tem feito? Qual o sentido da tua vida aqui? Será que você está passando por essa terra simplesmente por passar? Eu acredito que não, né? Então, esse vídeo eu acho que vai trazer assim, uma maturidade para cada pessoa que tiver tempinho de assistir. Gratidão por você estar assistindo até o final. Né? Se você assistiu até o final é porque você está preparado para ouvir isso aqui. Né? Porque tem pessoas que não vão conseguir ouvir até o final, porque ficou um vídeo longo, né? Mas eu acredito que é um vídeo gostoso, um bate-papo mesmo aqui de amigas. É como disse Coralina, nada na vida terá valido a pena se você não tocar o coração das pessoas. E o nosso desejo hoje aqui nessa conversa é tocar você. Assim como nós fomos tocadas nesse fim de semana, massacradas, choramos, tivemos mudanças e vamos carregar esse processo aí de mudança, né, no decorrer do que a gente precisa mudar na nossa Abrir vida. O coração, abrir o coração. Para receber. Mansidão. Porque Deus quer dar pra gente o que há de melhor. Nós somos filhos de Deus. Ele quer dar o melhor para nós. Ele só quer que a gente abra a porta e o convide para ele entrar na nossa vida. É verdade. Cris, no final eu costumo mandar abraço de paz, abraço de tranquilidade. E nesse momento, antes de mandar o abraço, eu costumo dizer assim, abraço de sentimento, abraço de aconchego. Então, agora nós vamos falar um monte de palavras do que a gente aprendeu, palavras resumidamente. Por exemplo, aprendemos sobre equilíbrio. Equilíbrio. O que mais? Sororidade. União. Irmandade. Amizade. Servir. Gratidão. Humildade. Sabedoria. Amor. Olhar para você. Filhos. É verdade. Arrumar-se e arrumar a casa. Cuidados. É verdade. Zelo. Carinho. Verdade. Simplicidade. Calma. Paciência. Elogiar mais. Olhar tudo que você tem. Ver o bem. Falar o bem. Receber. Servir. Amor. Amizade. Verdade, olha que muito. Carinho. É Verdade, né? verdade.
união, compreensão, compreensão, mansidão, aceita que dói menos. Que nem a minha amiga, a Marta, falou um dia pra mim, que eu não esqueci jamais. Ela estava rindo e eu perguntei pra ela, qual é o segredo de você rir tanto assim, que eu estava em lágrimas. Ela, aceita que dói menos. E eu venho aceitando até hoje. Né? Isso. Esperar, tudo passa. É, verdade. Então tá, hoje, né, como toda vez eu termino com um abraço, hoje eu vou poder abraçar a Cris, simbolizando, sinta daí meu abraço. Peraí, deixa eu ficar assim, de frente, coração para coração. Isso. Sintam-se abraçados. Abraço de paz, de amor, de luz, renovação, luz para todo mundo. Fraternidade. Abraço de paz, sinta esse abraço, você também. Esse abraço carinhoso, cheio de energias boas, cheio de espiritualidade, renovação. É o que desejamos para vocês hoje. Beijo e até a próxima. Gente. Gratidão, Cris, da sua participação. Vamos fazer viu? um coraçãozinho assim. Mais baixinho assim para não assim, tampar. Ei!